Havia um tempo em que a fé se confundia com o poder, e a lei de Deus era guardada como um segredo, por poucos escondida atrás de mantos e tradições, onde os fariseus se erguiam como os guardiões da pureza e da verdade. Eles eram respeitados, temidos e ouvidos, pois conheciam as Escrituras de cor. Recitavam cada palavra com precisão, e muitos acreditavam que apenas eles sabiam o caminho para o coração de Deus. Mas o que começou como um movimento de devoção e zelo, com o passar dos séculos, se tornou também um espelho da vaidade humana, onde a aparência passou a valer mais do que a essência. Os fariseus surgiram cerca de 2 séculos antes de Cristo, como um grupo que buscava preservar a fé judaica durante o domínio estrangeiro, quando muitos se afastavam da lei e se deixavam influenciar pelos costumes pagãos. No início, sua missão era nobre: defender a santidade da Torá, proteger o povo do esquecimento espiritual e manter viva a identidade de Israel diante dos impérios que o cercavam. Porém, com o tempo, a tradição que deveria conduzir à luz começou a se transformar em fardo, e as regras criadas para aproximar o homem de Deus passaram a afastá-lo dele. Quando Jesus apareceu, pregando o amor, a misericórdia e o perdão, os fariseus o viram não como o Messias prometido, mas como uma ameaça ao sistema que haviam construído. Eles não compreendiam como alguém que se sentava com pecadores, curava no sábado e falava com publicanos podia vir de Deus. Jesus, porém, não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la, e com suas palavras revelou o verdadeiro espírito da Torá, aquele que fala de amor, humildade e compaixão. Os fariseus conheciam a letra, mas não o coração da lei. Sabiam o que estava escrito, mas haviam esquecido o que estava vivo. Enquanto recitavam mandamentos, Jesus falava de transformação. Enquanto apontavam dedos, ele estendia mãos. E foi por isso que o confronto entre eles foi inevitável, porque o amor sempre desmascara a hipocrisia, e a verdade sempre incomoda os que vivem de aparência. Os fariseus exigiam obediência, mas esqueciam da misericórdia. Julgavam os outros, mas ignoravam as próprias sombras. Jesus via através das roupas, dos títulos e das palavras e enxergava o coração. Ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Essas palavras ecoaram como um trovão nas ruas de Jerusalém, porque nunca antes alguém havia falado com tanta autoridade e verdade diante dos poderosos da religião. Jesus não os odiava, mas queria libertá-los. Ele não veio para humilhar, mas para revelar o que estava oculto, para mostrar que a santidade não nasce do medo, mas do amor. Os fariseus haviam esquecido o propósito da lei, que era conduzir o homem à justiça e à comunhão com Deus. Para eles, Deus estava distante, preso em rituais e regras. Para Jesus, Deus estava próximo, vivo no coração de quem ama. Enquanto os fariseus mediam a fé por gestos externos, Jesus media pela sinceridade da alma. Eles se preocupavam com o que os outros viam, mas o Filho de Deus se preocupava com o que o Pai via em silêncio. Foi por isso que o povo simples o amava, porque Jesus falava a língua do coração, enquanto os fariseus falavam a língua do orgulho. Ele tocava os intocáveis, perdoava os imperdoáveis e devolvia dignidade aos esquecidos. Os fariseus observavam cada gesto dele, tentando encontrar um erro, uma brecha, algo que pudessem usar para acusá-lo. Mas Jesus não jogava o mesmo jogo, porque a luz não teme as trevas, e quem anda com Deus não precisa provar pureza, apenas viver em verdade. Ele os desafiou não com violência, mas com compaixão. Quando trouxeram uma mulher pega em adultério, esperando que ele a condenasse, Jesus respondeu com sabedoria que atravessou os séculos: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um por um, os fariseus se calaram,
porque perceberam que a justiça humana se desfaz diante da perfeição do amor divino. Jesus os desafiou porque queria curá-los. Ele sabia que o orgulho também é uma prisão, e que há maior cegueira em quem se acha iluminado do que naquele que busca a luz. Os fariseus eram filhos da tradição, mas se tornaram prisioneiros dela. Eles haviam esquecido que o Deus que libertou Israel do Egito não queria servos amedrontados, mas filhos que o amassem em liberdade. Cada palavra de Jesus era uma semente plantada no deserto da religião sem alma. Algumas dessas sementes caíram em corações duros, outras em terreno fértil, e até entre os fariseus houve quem começou a ouvir. Nicodemos foi um deles, um fariseu que buscou Jesus à noite, em segredo, porque sentia que havia algo verdadeiro naquela voz. E foi a ele que Jesus revelou uma das maiores verdades do Evangelho. É necessário nascer de novo. Nascer de novo, não no corpo, mas no espírito. Deixar morrer o orgulho, o medo e o julgamento e permitir que o amor reconstrua tudo. Os fariseus se preocupavam em parecer santos, mas Jesus ensinou que a verdadeira santidade é servir. Enquanto eles construíam muros, ele abria caminhos. Enquanto eles erguiam altares de pedra, ele erguia corações arrependidos. Enquanto eles ensinavam o temor, ele ensinava o amor. E por isso, Jesus os desafiou, porque queria devolvê-los ao propósito original da fé: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A fé que não se expressa em amor é apenas ruído, e a lei sem compaixão é apenas peso. Jesus mostrou que o reino de Deus não pertence aos perfeitos, mas aos sinceros. Não aos que decoram as palavras, mas aos que as vivem. Não aos que apontam pecados, mas aos que estendem perdão. O confronto entre Jesus e os fariseus é, na verdade, o reflexo da luta que ainda existe dentro de cada um de nós. Porque todos temos um fariseu escondido no coração. Aquela parte que quer parecer justa, que julga os outros, que esquece da graça e busca reconhecimento. Mas também temos dentro de nós o chamado de Cristo que sussurra: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Jesus continua a nos desafiar hoje, da mesma forma que desafiou os fariseus, não com ira, mas com amor que desnuda o orgulho e chama à transformação. Ele não veio para criar uma nova religião, mas para nos devolver a essência da fé. Não veio para abolir a lei, mas para cumprir o amor que dá sentido à lei. E cada vez que alguém escolhe perdoar em vez de condenar, servir em vez de se exaltar, compreender em vez de julgar, o coração do Evangelho volta a pulsar no mundo. Os fariseus tentaram calar a voz da verdade, mas o amor não pode ser silenciado, porque o amor é eterno e Deus é amor. Jesus mostrou que a pureza não está na roupa, mas no coração. Que a verdadeira oração não é feita com os lábios, mas com a vida. E que o reino dos céus não é conquistado por regras, mas por entrega. Por isso, ele os desafiou e continua nos desafiando a deixar o orgulho e abraçar a graça. Hoje, quando lemos as palavras que ele dirigiu aos fariseus, não devemos apontar para eles, mas olhar para dentro. Porque cada vez que julgamos alguém, repetimos o erro deles. E cada vez que perdoamos, seguimos os passos do Mestre. O ensinamento de Jesus não foi um ataque, foi um convite para trocar o peso da lei pela leveza do amor, para deixar de viver pela aparência e começar a viver pela verdade, para enxergar Deus não apenas nos templos, mas em cada gesto de bondade. No fim, os fariseus se tornaram um espelho para todos os tempos, lembrando que a fé sem amor é apenas religião, e religião sem misericórdia é apenas vaidade. Mas Jesus permanece, chamando cada coração para o mesmo desafio de 2000 anos atrás: viver com autenticidade diante de Deus. E quando aceitamos esse chamado, algo muda dentro de nós.
o coração se quebra, a alma se renova, e o fariseu que havia dentro de nós dá lugar a um discípulo que aprende a amar. É então que entendemos o verdadeiro motivo pelo qual Jesus os desafiou. Porque ele não queria destruí-los, queria salvá-los. E esse continua sendo o mesmo desejo de Cristo hoje. Salvar os corações que ainda confundem religiosidade com fé, aparência com verdade e medo com amor. Que o Espírito Santo nos ensine a viver não como fariseus, mas como filhos do Deus vivo, cheios de misericórdia, compaixão e verdade. Compartilhe esta mensagem com alguém que busca compreender os mistérios da fé.